Conheço. Muito bem, estamos abrindo aqui o painel regional desta sexta-feira, sempre junto com você, neste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, né, com as personalidades da nossa região, para discutir, debater, aprofundar os temas importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, sempre discutindo com você os assuntos de interesse nacional com a política brasileira, infelizmente, em chamas mais uma vez. Agora há pouco foi aprovado o relatório do ex-governador, senador Anastasia, né, no Senado da República, relatório aprovado, vai agora para votação em plenário na próxima quarta-feira, dia 11. Né? Relatório favorável ao processo de impeachment e, claro, que o Senado vai aprovar de goleada o impeachment. A presidente Dilma será afastada na próxima semana e acho que dia 12 deve começar o governo do atual vice, será o presidente Michel Temer pelo PMDB, tá certo? Telefone aberto, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. Semana que vem, a partir de segunda-feira, 2 números novos à sua disposição, 3223-7676 e também o 3223-1120, para você ter essa interação saudável e interessante com a gente aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para sua mensagem. Aqui comigo na bancada do Painel Regional, Antônio Carlos Bonha Joaquim, vereador do PMDB de Santos, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos e o nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual aqui à minha direita, mais uma vez conosco. Diário do Litoral, circulando por toda a cidade, por toda a região, traz na capa nesta sexta-feira a manchete: STF afasta Eduardo Cunha da Câmara. Aqui um exemplar ao Banha, outro para o Heraldo e aqui Rogério ganha também o DL desta sexta-feira. Além do DL, Gazeta de São Paulo, circula por todo o estado e região metropolitana, maioria do Supremo decide afastar Cunha. Eu corrigiria aí a manchete, né? O Supremo, 11-0, né? Maioria absoluta. Os 11 ministros apoiaram aí a liminar do ministro Teori Zavascki. E o DO, Diário Oficial da Cidade, enviado aqui gentilmente pela Secretaria de Comunicação de Santos, traz aqui na capa a manchete: Prefeitura lança campanha por uma cidade mais acessível. Tá certo? Muito bom. Estamos aqui agradecendo e cumprimentando os companheiros de bancada. Banha, vereador, mais uma vez com a gente aqui nesta edição do Painel Regional. Tudo bem, Banha? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, doutor Heraldo José dos Santos, decano do jornalismo santista, nosso brilhante advogado, doutor Manuel Rogério Garcia, a nossa Camila Aloy, e a você, Boturão. Entramos aí numa semana decisiva e esperamos aquele facho de esperança, aquela luz que nos mantém a chama acesa de acreditar em dias melhores, porque a gente tem visto momentos de muita dificuldade no comércio da cidade, no comércio da região, no porto, nos postos de trabalho, enfim, no Brasil todo. Hoje o problema não é só político, mas de ordem financeira, monetária e principalmente sem perspectivas nesses próximos, digo, até 2017 vai ter muita água para rolar. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, que veio hoje aqui já com um discurso um tanto quanto pessimista, mas eu sei que ele é um cara otimista, né? Ele sabe que o Brasil se aproxima de novos tempos, é uma virada radical, mas necessária, e eu acredito que não será pior do que aqui enfrentamos. Quero cumprimentar também o doutor Manuel Rogério, combativo advogado, sempre antenado com as questões políticas e jurídicas desse país, assim como também a Camila Aloy, que tem dado um brilho de jornalismo nessa sua participação aqui no Painel Regional. Muito bem. Com o seu brilho de sempre, conosco também o Manuel Rogério. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem, Boturão. Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, ao vereador Banha, ao Heraldo, a você, Boturão, a Camila. E eu, a semelhança do Boturão, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem à matéria do Diário do Litoral,
o mais novo programa, é um programa que eu assisti, achei muito interessante e, com a sua licença, se vocês pudessem ver aqui, achei muito interessante esse ilustrativo aqui do Diário do Litoral, retratando o que foi discutido no programa Conexão Porto. Afinal, o Porto de Santos é de suma importância para a nossa cidade, ainda mais na atual realidade que nós estamos vivendo, de que do comércio, eu acho que poucos santistas vão viver. A única fonte de riquezas que nós teremos aqui seria o Porto, então é importante, neste momento, esse programa Conexão Porto, que passa às quinta-feira, conforme eu estou vendo aqui no Diário do Litoral, e eu assisti ontem na TV Santa Cecília. Muito bem, lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você clica lá no ícone do painel regional, confere a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê os melhores trechos ou os que achar mais interessantes, né, as partes que achar mais interessantes, através do YouTube. Camila Aloy com a gente, acompanhando a sua participação e a produção aqui do time do painel, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão, tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Aqui, como sempre, em nossa bancada, você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone. E como disse o Boturão ao início do programa, a partir de segunda-feira teremos 2 números à sua disposição aqui para você telefonar ao nosso programa. 3223-7676 e 3223-1120. 2 números à disposição de vocês para continuar interagindo aqui conosco. Muito bem, todo mundo acompanhou ontem o afastamento do Eduardo Cunha, a suspensão, né, dos seus direitos de presidente da Câmara e deputado federal. Uma liminar do ministro Teori Zavascki, apoiada pelos 10 companheiros de STF, né? 11-0. E aí tem muitas dúvidas que surgiram, né? O Cunha diz que vai recorrer, ninguém sabe exatamente para onde ele vai recorrer. O deputado Maranhão, lá do PP, de Maranhão mesmo, agora assumiu provisoriamente a presidência da Câmara. E outra situação também dita e confirmada pelo ministro Teori Zavascki é que o que foi feito pelo presidente Cunha, ex-presidente, o presidente afastado, né, da Câmara, Eduardo Cunha, está feito, né? Portanto, não há a mínima possibilidade, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores ou do governo tentar anular o processo de impeachment na Câmara Federal. Mais alguma dúvida, alguma ressalva, algo a completar que vocês queiram? Pode deixar a pergunta no ar que eu fiz aqui nos bastidores antes do programa começar. Cunha foi goleado no STF e agora vai recorrer para quem? Então, o que nós estávamos conversando aqui foi uma decisão liminar, uma decisão que não alcançou o mérito da questão, não é uma decisão que já está julgando o ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais. É uma liminar inaudita alterar a parte, aquela liminar em que a outra parte ainda não recebeu o teor da ação contra si, e agora sim abre-se um prazo para ele se defender. O que aconteceu foi que o ministro, numa atitude peculiar e própria, diante de uma situação polêmica, porque há várias discussões se estaria adentrando no poder do legislativo, que só o poder legislativo poderia caçar um deputado. Diante dessa discussão e dessa polêmica, ele preferiu colocar já de imediato a liminar deferida para o pleno do Supremo Tribunal Federal, e dali todos os ministros confirmaram. Mas confirmaram a questão liminar. Agora vai ser apurado o mérito e realmente ele ainda tem um direito de defesa. De repente, na apuração de todo o mérito, pode-se chegar à conclusão que crime nenhum cometeu e não haveria uma justificativa para um deferimento de uma liminar ou o afastamento da sua função de presidente da Câmara e, o que é pior, da sua função de deputado. Eu vou abrir aí que os nossos companheiros devem estar querendo falar sobre isso. Está aí o Banha, que é parlamentar, sabe bem o que é ter a imunidade no Poder Legislativo. Agora, a imunidade no Poder Legislativo, eu penso que no Brasil deveria ser igual nos municípios. Por exemplo, um vereador, ele tem imunidade.
Mas Em não tem plenário, né? imunidade para cometer crime, não tem imunidade para outros tipos de irregularidade. Ele tem imunidade para a palavra, para que ele exerça a sua função destemido, sem pressões que façam a lei da mordaça ao parlamentar. Essa seria a ideia, mas quando se chega a nível federal, essa imunidade se estende por conta de todo o histórico que nós tivemos de ditadura militar, do AI-5, de fechamento do Congresso. Então, por conta desse histórico, foi criada uma imunidade parlamentar. Naquele momento histórico, hoje o momento histórico é outro, eu acho que a imunidade deveria se restringir à palavra. Muito bem. E aí, Banha, intervenção do Judiciário na Câmara? Ou não vê assim? Não, eu acho que qualquer um do povo está sujeito a ser julgado pela justiça, independente deste ou daquele crime cometido, apurado, conflagrado, consumado e, se for flagrante, logicamente preso na forma e sobre o rigor da lei. Mas eu acho que houve um pouquinho de interferência, principalmente no que tange a independência dos poderes. Nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Afastar, e com a premissa do Teori Zavascki, dizer que atrapalha, ou estava atrapalhando, isso o Brasil todo viu, que estava impedindo até com o seu conhecimento ao presidir sessões, ao ter o conhecimento do regimento interno. Então ele se levou esse procedimento por mais de 200 dias para poder afastá-lo, ou passar pela comissão de ética, ou passar pelos trâmites do próprio legislativo. O que acontece? A caneta foi além do seu alcance, porque a partir do momento que você tem uma Constituição Federal, e se lá é a instância que se socorre e se tem o guardião da lei, que é o Supremo Tribunal Federal, é a última trincheira, é a última ratio. Lá é que se decide quais são os flagrantes inconstitucionais. E o próprio Teori Zavascki, ele coloca aqui, dizendo que se afasta imediatamente da função de presidente. Até concordo. Não pode, não teria cabimento algum o Cunha ser julgado com ele presidindo, ou ser apreciado um processo dentro de qualquer que seja a comissão, com ele sob o seu comando. Seria indecente, seria indecoroso, imoral. A linha sucessória. Lógico, substituiria o vice Temer e outros, né? Mas aí o que a gente vê? Houve um exagero, porque se não discutiu, não se está discutindo o mérito, não se está discutindo o flagrante delito cometido, apontado, o cidadão vai para a cadeia, ninguém pode, se não pode ir por mais, não pode ir para menos. Ninguém, a não ser o próprio Congresso, pode cassar o mandato do presidente. Eu não sou advogado dele, não. Isso é a interpretação que dá a própria Constituição. Ela diz que o Congresso tem o poder de cassar, tem o poder de suspender e ele tem que ser julgado pelos seus pares. Agora, será que não se adiantou muito na pretensão de se fazer qualquer que seja a justiça, apesar do quórum aí de 11-0, de retirá-lo do... Ninguém pode suspender o mandato popular. O inverso também é verdadeiro. Nós vimos aí o Delcídio, senador, preso, com um fato consumado, está caminhando com delação premiada, é réu confesso e votando no Senado. Não é uma incoerência? Totalmente. Ou nós vimos também um deputado, não me lembro, não me recordo o nome dele. As pessoas não entendem, perguntam pra gente na rua, por que o Cunha não foi preso e o Delcídio foi? E o que a gente vê, e o doutor Manuel Rogério, o pessoal questiona, fala assim, não lembro o nome do deputado, que saiu da cela, saiu da papuda, saiu da cadeia, estava algemado no carro da polícia,
entrou no plenário, votou, tiraram a algema dele dentro do plenário, depois da votação, algemaram ele voltou de novo para a Papuda. Então, essas coisas, elas têm que mudar no Brasil, tem que mudar no perfil da política. O tal de ficha limpa, ficha suja, parece que não pegou, porque tem 5... Olha, tinha gente votando no impeachment, tinha 5 condenações, outro tinha 8, outro tinha 12, outra tinha 22. Aí você vê o sistema com relação ao julgamento. E com relação a voto, fizeram até o Heraldo, num programa que tive com ele passado, junto com o Cassione, nós falávamos aqui um número assustador, onde flagrantemente víamos que o sistema político partidário estava falido. Por quê? De 513 congressistas, só 36 tinham quórum qualificado, ou seja, tinham um voto para estar ali sentado. Então, bom, mas é muito difícil também, né? Não, são 200 mil votos para... Vamos ter que fazer o quê, Boturão? Esse sistema já se mostrou arcaico e obsoleto. O cidadão tem 200 mil votos, mas aquele que teve 1,5 milhão de votos, ele levou o cidadão que tinha 30 mil votos. Levou. Então, daqui, 2 daqui. Esse sistema, ele tem que ser depurado. Esse sistema com 35, 40 partidos aí tem que ser eliminado. Esse sistema... Então o Brasil tem que ser passado a limpo, mas a primeira lição de casa hoje, eu acho que é a grande premissa do próximo passo do futuro governo, é estancar essa hemorragia econômica, levar comida e trabalho às pessoas de bem que esperam pelo menos oportunidade de trabalho. Nós temos um número de desempregados assustador. E esse negócio com relação à imunidade parlamentar é inviolabilidade da palavra. Porque você está ali para duvidar de tudo, questionar a todos e garantir o interesse público. Isso sim é a função do parlamentar. Agora, ele ter benesse, ele ter a complacência do judiciário, a condescendência do Supremo. Não, isso não é para isso, não. Inviolabilidade da palavra. Não é porque você falou, você disse, você apontou, você mostrou o que está acontecendo. Você está ali para isso. Você está ali para questionar os atos que estão certos, se estão certos, ou se eles estão errados, se estão na contramão da direção. Então, Boturão, eu acho que o Supremo, que é o guardião da lei, eu acho que ele deu uma espirrada no taco ao suspender o mandato do Eduardo Cunha. Mas creio que não é porque é o Eduardo Cunha, que é o presidente, que é o chamado nas mídias sociais hoje do bandido favorito. Aqui não tem bandido. Todo bandido é bandido e bandido bom é bandido preso. E ele, se está condenado, vai ter que responder, hein? Vai ter que responder dentro das... Slogan de maluco. Não, mas tem que responder dentro da égide, do que preconiza a lei. Verdade, agora, tá certo, a Constituição, como você bem disse, está lá escrita, não fui eu que escrevi, não. A Constituição está lá. Só pode ser cassado o mandato do seu deputado federal ou suspensão dos seus direitos políticos o Congresso Nacional. Não inventei nada, eu acho que foi além da conta o Teorize Zavascki. Heraldo Banha falou há pouco aqui sobre ficha limpa, ficha suja, essa coisa toda aí. A gente falava antes do programa aqui sobre a decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que agora diz claramente nos seus relatórios que Michel Temer, vice-presidente da República, que vai assumir o governo, é ficha suja. O Michel Temer respondeu, estava me comentando antes, que não é, que tem uma multa que ele tem que pagar e tal. Afinal, o futuro presidente assume com ficha suja ou ficha limpa? Para o TRE ele é ficha suja, né? A partir da condenação é considerado ficha suja. Porém, não só o Michel Temer, como outros juristas dizem que a condenação dele é uma condenação por multa e ele, pagando essa multa, ele está livre da inelegibilidade, né?
é uma discussão jurídica e política que certamente vai se arrastar. Que não, deixa bem claro que não impede que ele tome posse e governe. Exatamente. O Essa país. inelegibilidade ficaria para futuras eleições. Agora, só voltando aí à questão do Supremo, o Supremo sempre diz que tem que votar e tem que se manifestar e tem que julgar, apreciar as questões que são levadas à Suprema Corte Brasileira com absoluta isenção. Mas no caso do afastamento do deputado Cunha, eu acredito que ele votou com a voz das ruas. Quer dizer, foi uma decisão política embasada, sobretudo, nas queixas contra o Eduardo Cunha. Vejo que o Cunha é acusado de quê? É acusado de crime. Né? Se ele é acusado de crime e essa denúncia já chegou para o Supremo lá atrás, por que o Supremo titubeou e não votou e não o afastou liminarmente ou preventivamente, que teria sim esse poder, e deixa para fazer isso agora, dizendo que ele, como presidente da casa, ele pode influir, ele pode chantagear. Ora, o presidente do Superior Tribunal de Justiça também é acusado dessa mesma desgraça, ou seja, de perseguir outros ministros, né, de comandar a distribuição de feitos, e essas denúncias partem de quem? Parte dos próprios ministros do STJ. Então, o Supremo teria que ter votado, teria que ter decidido, ainda que liminarmente, lá atrás, quando o Procurador-Geral da Justiça denunciou o senhor Eduardo Cunha. Deixou para fazê-lo de forma política ontem, né, de forma liminar também, analisando uma questão política. Eu acho que houve sim uma interferência de um poder sobre o outro. Agora, não se trata aqui de fazer a defesa do adorado malvado, aí como se diz Malvado já, predileto, o favorito. malvado predileto. Não, é uma questão de coerência. Ora, se está preocupado, por que não julga exatamente nos ditames da lei, do crime em si? Agora, deixou para fazer uma votação ou uma decisão política? Quer dizer, isso eu acho que descredencia e leva mais descrédito ainda ao judiciário brasileiro. Bom, essa dúvida com relação à questão do Delcídio foi preso, o Cunha não foi preso, você quer falar alguma coisa? Sim, porque o telespectador do painel regional pode ficar em dúvida, nem muito menos o apresentador. Por que o Delcídio foi preso e o Cunha não foi preso? O Delcídio foi preso com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala do perigo à instrução criminal, conveniência da instrução criminal. E ele foi pego em escuta telefônica, tramando a fuga do delator, do Nestor, do delator, para tirar ele do Brasil, para que ele não fizesse a delação. E por conta disso, ele estava interferindo na instrução criminal. E o artigo 312 é claro, é para conveniência na questão econômica ou conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Então, quando ele interferiu no judiciário, nessa questão, uma pessoa que estava sob um processo criminal e preso, é por conta disso que foi a decretação da prisão preventiva. No caso do Cunha, ele ainda está sendo apurado e a questão liminar não foi uma questão criminal, foi uma questão política e administrativa, se ele poderia, estando como denunciado a um crime no Supremo Tribunal Federal, exercendo a atividade de presidente da Câmara ou de deputado. Um break rapidinho, né? A gente volta depois do intervalo na sequência aqui do painel regional. Muito bem, sequência aqui do nosso painel regional, Banha conosco, o vereador do PMDB, o Heraldo, aqui o Manuel Rogério. A gente falou muito sobre a questão política, o afastamento de Cunha, e eu acabei elencando aqui, o Banha falou da marca impressionante, 11 milhões e tantos mil desempregados formais, né? O CAGED apresentou agora recentemente, órgão do Ministério do Trabalho, estou batendo nessa tese aí, porque para nós é uma gravíssima situação, né? 15.500 desempregados formais foram demitidos em 2015, entre janeiro e dezembro de 2015 aqui na região metropolitana. Se você contar a diminuição na atuação, né, dos prestadores de serviço
aqueles que trabalham sem carteira assinada. Você vai falar de 30 mil, 35 mil pessoas seriamente prejudicadas na sua atividade financeira, sua atividade comercial, né? E a gente tem aí uma situação bastante complexa envolvendo o centro da cidade, que poderia estar, o centro da cidade de Santos poderia estar bem mais desenvolvido, né, com um empreendedorismo muito maior, mas infelizmente padecemos daquele problema antigo, já discutimos aqui algumas vezes, temos um VT, um vídeo sobre essa situação aqui na cidade. Isso mesmo, né, a repórter Jéssica Souza foi para as ruas saber a opinião da população sobre o projeto Alegra Centro. Boa tarde, Boturão, boa tarde, Camila e a todos da bancada. Eu estive no Centro Histórico de Santos para perguntar sobre o Alegra Centro, né, que revitaliza os prédios históricos do centro de Santos para transformá-los em bar, restaurante e estabelecimentos, né, se gera desemprego ou não, ou se acha bom ou ruim. E eu conversei com várias pessoas aqui para perguntar para elas o que elas acharam. Confere aí. O Alegra Centro aqui em Santos não vai para frente. Quando começou era uma maravilha. Falta de estrutura, segurança. Pessoas que vêm só para fazer maldade, não vêm para se divertir. Então isso enfraqueceu o Alegra Centro. Tanto que 90%, vou falar até 90%, das boates aqui, né, fecharam. E outra coisa, é humanamente impossível você fazer uma múmia andar. Foi o que quiseram fazer aqui com o centro. Deixaram isso aqui estourar para depois reerguer. Não tem condição. O que eu acho sobre o Alegra Centro, no começo deu uma revitalizada boa aqui no centro, tá? Parecia que o negócio ia acabar fluindo, né? Que até fluiu no começo, mas depois as autoridades competentes aí deixaram o negócio meio no descaso, como você pode ver. Vários restaurantes, bares aqui no centro fecharam, né? E eu acho que aqui o centro não está mais Alegra Centro, está Tropeça Centro. Porque eu trabalho aqui na rua, eu vejo pelo menos umas 2, 3 senhoras tropeçando aqui, porque as calçadas, se ele puder mostrar, estão precisando de algum reparo, né? É isso aí que eu acho. O senhor acha que tirando o Alegra Centro, né, não tendo mais, cria um desemprego na vida das pessoas? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Que isso não depende dessa iniciativa da prefeitura, né? Não depende. Eu acho que a prefeitura devia incentivar cada vez mais a prosperidade aqui do centro, né? Que seria bom, ia acabar trazendo mais recursos, né, financeiros, ia ter mais turistas. É isso que eu penso. O que eu estou sentindo é que com essa situação que nós estamos passando difícil, você hoje para sair uma sexta-feira ou um fim de semana, seja lá o dia que for, para vir passar aí umas 2, 3 horas no centro, num restaurante ou num barzinho, ou ficar batendo papo, você está com o dinheiro curto, então a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, se não houver aí realmente uma reviravolta aí na política e a gente ter aí um pouco mais de tranquilidade, né, para você poder gastar achando que amanhã você não vai perder seu emprego. Então eu acho que realmente esse projeto Alegra Centro é um projeto que valeria a pena o governo de Santos, a prefeitura, procurar incentivar. Só que só isso não resolve, né? Precisaria ter também, como eu te falei já antes, um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para quem vem, né, que vem e quer voltar para casa sem que haja problema de ter aí um assalto, seja lá o que for. Mas eu acredito que nós aqui que trabalhamos aqui no centro, gostaríamos muito que voltasse de novo aqui o centro ter esse problema de ter todas as sextas-feiras do Alegra Centro, com música, com confraternização e coisas que você hoje não tem mais, né? Não tendo o Alegra Centro, eles vão ficar sem ter oportunidade de se empregar. Quer dizer, não vão vir aqui e evidentemente que vai ser um prejuízo para a cidade, né? Eu gostaria realmente que se o prefeito voltasse de novo a incentivar, seria uma coisa boa para Santos. Pode crer. Bem, voltamos aqui, né? E aí você viu a opinião das pessoas. Claro, não estão satisfeitas com o não desenvolvimento
do centro da cidade de Santos, tem lá aquela situação toda dos prédios tombados, né? A situação que praticamente acho que não, acho que não é mais possível mexer naquilo, voltar, é irreversível todo esse processo. E além disso, existe a questão da autorização do Corpo de Bombeiros, o AVCB, né? O Auto de Vistoria, que é obrigatório para que funcione casas noturnas, bares, restaurantes, baladas, essa coisa toda. E por conta dessas dificuldades todas de tombamento, fica difícil você fazer esses ajustes aí como o Corpo de Bombeiros exige. Mas o Banha tem um estudo, o Rogério também, a respeito dessa situação toda, que pode minimizar o problema ou melhorar a situação, não sei isso. Eu sou da velha máxima que há jeito para tudo, só não há jeito para morte. Isso não tem jeito mais. O tombamento acho que não tem jeito, né? Tem, O centro ali- já está dentro do caixão, Não, vereador. Não. A gente tem que ser O coerente. centro está dentro do caixão? Ser coerente. Está dentro do caixão. Querido, quer dizer que uma lei... Como dentro do caixão? A lei não pode ser revogada? Qual é a lei? Qualquer uma delas. Tombamentos? Tem o Congresso Nacional, você tem lei de destombamento, mas não é o caso aí. O caso aí é, o que matou o Alegra Centro foi o excesso. Tudo que não tem equilíbrio, Heraldo, tudo que a balança pende só para um lado, e cometeram vários excessos, um dos primeiros foi da constituição do CONDEPASA. O CONDEPASA ele foi criado para ser um conselho consultivo e deliberativo e, logicamente, dos pontos e quesitos do que diz a lei do patrimônio histórico. Só que o CONDEPASA começou a interferir na questão comercial, na questão financeira e política da região. Porque a partir do momento que você priva, retira, ou cobra, ou pune, você aí já começa a esbarrar em leis de ordem financeira. E aí houve um choque nessa legislação, porque quem tomou toda essa responsabilidade para si do Alegra Centro, do nível de proteção, do raio de 300 metros, o que era patrimônio histórico, da grife desses imóveis, foi todo com o CONDEPASA. Ou seja, houve um excesso... CONDEPASA é o órgão municipal, né? Perfeitamente. Foi um CONDEFAT excesso é o de órgão poder, estadual. deram um excesso de poder para meia dúzia ou 10 pessoas que faziam parte desse conselho, que acabaram engessando do Valongo a Vila Nova, onde não se podia, da noite para o dia, praticamente você construir, mudar, fazer as manutenções dos imóveis, dar segurança e equilíbrio para que aqueles comércios voltassem a fazer. E o que pegou? Pegou no engessamento total e físico da cidade e, logicamente, que se questiona. O interesse público, o Heraldo, ele tem que estar à frente de tudo. Se pareceu essa lei mais uma reserva de mercado, onde estes imóveis foram grifados na calada da noite por um grupo de estudantes, esses níveis de proteção estão todos eles condenados à morte, porque a trena, Heraldo, que se tem, eu só vou te dar 2 exemplos claros que o santista tem na cabeça e ele não entende. Ele vai falar assim, por que toda Senador Feijó tem nível de proteção e nível de tombamento como tem assim a João Pessoa? Porque o restaurante Washington, por exemplo, Praça da República com o Senador Feijó, ele recebe todo o tratamento de tombamento, Manuel Rogério. Em frente ao Washington, você não roda 5 metros, você tem um prédio todo moderno, com espelhos, com vidros, com elevadores, com a maior tecnologia ao lado. Aí você tem toda a faixa da Senador Feijó que não se pode fazer nada. E pelo contrário, em alguns lugares, algumas daquelas áreas que se dizem ter nível de proteção ou tombadas, funcionando como estacionamentos de veículos. Não pode, nenhum patrimônio tombado pode ter estacionamento. Nenhum. Não é este ou aquele, nenhum. E isso, a olhos nus, nós estamos vendo na cidade. Isso é uma lei municipal, essa dos estacionamentos, ou é estadual? Não, a lei do estacionamento em patrimônio é o próprio CONDEPASA que
na sua essência desse Alegra Centro e dentro de qualquer que seja o patrimônio, não pode funcionar nenhuma atividade, principalmente de estacionamento. E aí você vê, houve o desinteresse, o que se deu para o comerciante ou quem tinha patrimônio ali para investir, no caso, foi muito pequeno, porque qualquer restauro é muito grande, engessou-se a cidade como um todo, hoje não se faz mais nada. O próprio grupo A Tribuna, que diga-se de passagem, é vítima. Hoje está sendo vítima desse processo. Onde ele construiu aquele mega empreendimento, quem é que vai adquirir um empreendimento se seu entorno está todo ele protegido por nível de proteção, que viraram escombros, casa de prostituição, tráfico de mercancia de droga, bandidagem cada 2 metros daquela área tem bandido. E você vê todo o escombro e você não tem uma área recuperada. Quem vai investir ali? E prejudicou o principal. Hoje no centro nós temos o quê? Cortiços, que tem um índice assustador de tuberculose, de HIV, de doenças transmissíveis. E as pessoas não têm a dignidade humana de ter uma habitação social. Nem para isso nós vamos ter condição. Você pega todo aquele estatuto da cidade, pega os escombros que tem ali, da Conselheiro Nébia para trás. Você podia fazer o quê? Habitação. Já tem rua, já tem guia, já tem esgoto, tem encanamento, tem luz. E os terrenos estão lá. É só adjudicar e fazer com complexos habitacionais e embaixo o comércio. O que vai acontecer? Vai precisar de escola, vai precisar de supermercado, vai precisar de padaria. Estas pessoas vão trabalhar dentro desse contexto e esse dinheiro vai girar, vai circular na cidade. Hoje o que a gente vê? 1/3 das lojas comerciais fechadas, metade da cidade trancada, ou seja, o centro está morto. O defunto precisa ressuscitar, mas para ressuscitar precisa pôr a mão nessa lei que foi o maior tiro no pé que a administração de todos os tempos a prefeitura fez com o pequeno, com o médio comerciante e com o centro, que sucumbiu praticamente. Nós não vemos, nem você disse, tem jeito, mas vai ter que tirar e passar. Nós temos uma legislação para ser votada desde 2014, onde fomenta. Nós não estamos mexendo nem com tombamento, nem com patrimônio. Nós estamos fazendo fomento à atividade comercial e ao empreendedorismo. Ali sim, os níveis de proteção vão ser reestudados e, logicamente, a cidade retoma aquilo que era antes. Só lembrando aí, cronologicamente, essa situação toda vem lá de 2005, 2006, 2007, por aí, né? Perfeitamente, a administração do prefeito João Paulo Tavares Papa. Muito bem. Rogério, que está sempre antenado com esse assunto, com essa questão aí? É verdade, o painel regional sempre retratou a questão do Centro Histórico de Santos, que não houve sucesso. De início parecia até um projeto que seria bom para a cidade, mas a realidade nos mostrou agora nesse VT. Esse é um projeto que se iniciou pelo ex-prefeito Papa, mas ainda quando ele era vice-prefeito e secretário de Planejamento no governo Beto Mansur. E depois houve várias alterações da lei, só que a lei não, por mais que ela tentasse mudar e se adequasse à realidade da sociedade, ela não conseguiu alcançar o objetivo dela. Por conta disso, a gente que recebemos várias denúncias de comerciantes, a gente que já vinha comentando isso no programa. Teve audiência pública para essas alterações legislativas todas, na época? Não teve audiência pública, mas passou pelo crivo da Câmara. Afinal, um dos pontos importantes dessa legislação, que não foi uma legislação feita, olha, vamos falar de Alegra Centro e vamos fazer assim, não. Foi uma coisa que foi feito um estudo. Eu participei desse estudo junto com o vereador Banha, é um projeto de lei de 2014, onde você não termina com
com a questão do patrimônio Você está histórico. falando do Alegra Tá falando do Alegra Centro. Centro lá No atrás. começo, Não houve essa interferência. Se foi consultado o Poder Legislativo, se foi consultado os comerciantes, Não, se mas foi consultado eu falei que finan- passou pelo crivo o Isso não projeto foi- de lei do Executivo e a Câmara aprovou. Na época lá atrás. Não, né, mas do- não teve uma audiência pública Ah, dos comerciantes. O que acontece é que Passou então goela abaixo. Né? passou A gente goela não lembra abaixo. muito bem, a gente Mas perde um pouco ainda o que foco da tenha história, mas, passado goela abaixo, ainda que tenha passado goela abaixo, houve uma alteração, mas por meio de lei. E uma coisa muito importante nesse projeto é isso. Eu acho que todo tipo de alteração que você dá para uma sociedade tem que ser por meio de lei. Afinal, é para isso que servem os 3 poderes, cada um na sua função. O executivo vai executar, o legislativo vai dizer quais são as regras e o judiciário vai entrar nesse conflito quando a regra não estiver sendo cumprida. Cada um no seu poder. O que acontece? Com a derivação dessa lei, com as mudanças da lei do Alegra Centro, acabaram dando um excesso de poder a um conselho. E esse conselho, ele suplanta a Câmara Municipal de Santos e ele dá as diretrizes. O comerciante tem o nível de proteção e ele não pode fazer nada no imóvel dele sem que seja passado por esse conselho. E esse conselho decide, ó, agora vai ser assim, agora vai ser assado. Uma questão desse projeto, um dos artigos, fala que essa prerrogativa de dizer se vai ser assim ou se vai ser assado, é da Câmara Municipal de Santos, não de um conselho. O conselho, ele pode ser opinativo, ele pode opinar, dar o seu conselho, o nome já está falando. Quando você dá um conselho a alguém, você dá, olha, você faz assim, eu acho que você não vai lá e faz pela pessoa, você dá um conselho, é para isso que serve um conselho. E a Câmara Municipal, que teria a prerrogativa dada como representantes do povo, edita a lei e depois o prefeito sanciona. Mas o que a gente vê hoje é o conselho que dita as regras e ele que aplica as regras. E essa é um dos cernes da lei. O outro objetivo da lei é restringir um pouco mais essa área de proteção em uma área onde você pode ter uma continuidade de imóveis tombados, imóveis com níveis de proteção, mas onde a prefeitura possa incentivar os comerciantes e os proprietários daqueles imóveis a proteger, a realmente preservar o patrimônio histórico. Eu até entendo, doutor, porque o comerciante, ele é um prisioneiro eterno da esperança. Ele acha que amanhã vai melhorar, que precisa dar uma mexida, qualquer que for a mexida, até um chute para frente, um chute da traseira te leva para frente. Só que ali foi o seguinte: incorreram e levaram, induziram o comerciante aí, pegaram, reuniram os diretores. Olha, tem comerciante que me encontra na rua hoje e fala assim: Banha, se arrependimento matasse, eu já estava morto. Acreditei piamente nesse Alegra Centro, vieram com 2 ou 3 reuniões, o vice-prefeito na época, João Paulo Papa, mais alguns do planejamento e o pessoal do Condepasa, dizendo que aquilo era a maior maravilha do mundo. E o comerciante, ele crente, ainda foi na Câmara pressionar os vereadores, falando: não, vocês têm que votar com isso, que isso aqui é a solução. Isso aqui foi um projeto pessoal, mal sucedido, a cidade perdeu com isso, e hoje, para sair dessa camisa de 11 varas, vai ter que ter coragem, desprendimento, equilíbrio e tranquilidade para que o centro volte a ter dias melhores. Do jeito que foi feito, criou-se dentro do Condepasa uma verdadeira tirania, uma verdadeira eminência parda, ninguém pode questioná-lo. E eu quero lembrar você, Boturão, e você, Heraldo, os canais de Santos, eles jamais vão ser descaracterizados, mesmo que se cubra, mas como surgiu essa questão do tombamento? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rápido, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre os canais, nós já estouramos aqui faz tempo esse segundo bloco e tem a participação do telespectador também, já voltamos aqui. Volta aqui a sequência do painel regional, eu vou direto e reto com a Camila Aloy, com participações importantes do telespectador aqui, que está sempre conosco, nos acompanhando e quer participar, comentar, enfim. Camila, pois não, como é que estamos mesmo. aí? Temos uma pergunta para o Heraldo, do Valdomiro Trento. Ele pergunta: seja na democracia ou monarquia, o direito e dever são fundamentais.
Quando qualquer poder ou qualquer pessoa assume um direito que não é devido, a democracia tem direito de agir na força do direito e, se houver falha, no direito da força, que também é democrático? O STF agiu dentro desse princípio? Ele pergunta. Não, o STF agiu fora dos seus poderes, dos seus limites. Se ele está falando, se o Valdomiro, nosso amigo Valdomiro, está falando do Cunha, veja bem, Valdomiro, não é defesa do Cunha, é defesa das instituições, dos programas e da ritualística jurídica. Ora, se o Cunha é acusado de crime, ele tem que ser julgado por crime. Ele não pode ser julgado por um outro poder politicamente. Quem tem o poder de afastá-lo politicamente é a própria Câmara dos Deputados. Agiu extemporaneamente. Como o próprio Mas excepcionalidade não se admite. Os 11 disseram. Não se admite excepcionalidade em tempos normais. Nós não estamos vivendo em tempos nós normais? não estamos vivendo um Acho estado que não. de sítio nem um estado de defesa. Se for assim, aí eu vou até aceitar, mas não estamos. Muito bem. Camila, mais participações aí? Sim, agora é para o doutor Rogério, Opa. Manuel Rogério. Cosme Santos, da Zona Noroeste, pergunta: por que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva não foi preso pela Polícia Federal pelo artigo 312, já que foi comprovado por meio de gravações dizendo que os juízes do STF são aquelas palavras mal educadas, ele diz. Bom, eu vou responder para o Cosme e vou responder para o Heraldo também. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte. Muitas vezes, para aplicar o direito, ele tem que ir além da letra fria da lei. Ele tem que aplicar o bom senso. E o bom senso está dentro do contexto jurídico. No caso do Lula, ele não tinha mandato e, por conta disso, não tinha esse risco de usar o seu poder para interferir na instrução criminal. Então, não poderia, seria um desastre a prisão precoce, a segregação precoce do Lula naquele momento. Muito bem, está respondido aí. Olha, tem uma coisa acontecendo aqui, que vai acontecer hoje aqui na nossa região metropolitana, uma série de situações importantes que acontecem em Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim. Mas essa na política me parece que é uma novidade, eu nunca tinha visto uma situação dessas acontecendo, pelo menos por aqui, na nossa região metropolitana. O prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, está convocando todos os candidatos à sua sucessão, todos os candidatos a prefeito de São Vicente. Ele vai abrir as contas da prefeitura, vai mostrar para eles a situação da prefeitura, o que a prefeitura tem a receber, o que a prefeitura tem a pagar, o que a prefeitura está recebendo, o que a prefeitura está pagando. É uma situação, na minha opinião, inovadora, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de uma situação dessa, nunca vi a Thelma de Souza chamar o Cassione, o Beto, o Justo para ver as contas dela antes da eleição. A situação está tão preta assim, será isso? Transparência, né? Será que é Mas só antes da transparência? eleição? Transparência. O prefeito já sabe que está difícil de conduzir o barco e mostra lá todos os seus dados. Olha, quem quiser sentar no barco, as contas que tem da prefeitura são essas. Não vou enganar Agora, ninguém, isso... mostrou. Agora, devia ter feito isso no início do seu mandato. Agora, isso em cidade vizinha, as ideias vão contaminando uma cidade para outra. É muito próxima, né? Uma linha que é invisível, que divide São Vicente com Santos? Santos de São Vicente. E São Vicente também teve um problema com a rodoviária e agora nós estamos deparando isso em Santos. Inclusive, hoje pela manhã, eu e o BAN ainda trabalhamos numa representação no Ministério Público Estadual contra a CET, por conta das irregularidades que foi enxergada nos contratos que tem dos permissionários e de um suposto estudo que apontou a necessidade de um aumento de 300%, enquanto os permissionários lá reclamam... 300% por contrato? Ou cada caso é um caso? O que é pior, né? O que é pior, um dos princípios mais objetivos desta representação é o que aponta a quebra de isonomia. Porque você vê empresas com alto poderio econômico pagando muito menos do que um permissionário comerciante que vende relógio, canetinha, charuto. Cafezinho? Cafezinho. E o jornaleiro. O do jornaleiro, então, deu dó. Ele vai fechar o estabelecimento. Eu vi porque isso. eu nunca vi um cidadão pagar a banca de jornal, devia estar lá como um equipamento, como tem na Praça Mauá, como tem em qualquer lugar. Mas não. Ele ainda tem que pagar 1.500. Só que dos 1.500, ô Boturão, 1.500 de aluguel. 1.500 de aluguel para E vender tem jornal. condomínio também. Aí ele tem um Mais condomínio. condomínio, que é maior. De 1.500 vai para 5.000.
Como é que esse cidadão vendendo jornal Não dá. vai pagar aluguel de 5 mil? Aí nós questionamos na justiça todo aquele condomínio, quanto custa cada loja. Olha, o metro quadrado da rodoviária está mais caro que qualquer loja do shopping do seu Armênio Mendes, no Praia Mar, seja no Balneário, seja no Miramar, seja onde for, em São Paulo, em Higienópolis, está praticamente quase R$253 o metro quadrado na rodoviária. Com esse aumento que a CT quer É dar. o estudo. E outra coisa, o estudo, qualquer empresa que for contratada para fazer um estudo desse, tem que fazer Esses contratos são antigos, né? todo o embasamento do entorno da rodoviária, o que a rodoviária dispõe, o que está faltando. Agora, uma rodoviária obsoleta, fétida, abandonada, sem higiene, banheiro sem higiene necessária, tudo por fazer. E tombada? Tombado. Tombada, também é tombada a rodoviária. Quer dizer, tá ruim. Ainda quer cobrar aumento? Seu Alegra Centro, vereador. De 5.000% dos caras? Não dá. Camila, pois não. Antes, a nossa equipe também apurou hoje de manhã que haverá uma reunião no dia 11 de maio, agora às 3 da tarde, conversando com esses comerciantes. Agora a gente não sabe, né, o que vai ser discutido lá. Provavelmente a nossa equipe estará lá cobrindo e trazendo mais informações. Dos comerciantes com a direção CT. da CT. Com a CT. Sem garantia de nada, porque eu quero deixar mas registrado agora aqui. tem representação. Não, mas tem. Agora vai conversar de qualquer forma, mas eu fui por mais de 8 ou 10 vezes conversar com a CET, porque faço parte de uma comissão especial. uma SEV. Uma SEV para apurar irregularidades da CET, inclusive desse caso da rodoviária. Sentei com o Antônio Carlos Silva Gonçalves, mostrei para ele as dificuldades. Quando me surpreendi com aquela infeliz matéria em que ele dá uma entrevista, matéria positiva que mostra a verdade dos fatos do jornal A Tribuna, mas as declarações foram infelizes. Como é que é? Se não vai pagar, vai sair. Mas voltaram atrás hoje, vereador. Voltou para estudar, vai estudar mas agora, vai não sei o estudar quê. no banco do Ministério Público, porque enquanto não se adequar a legislação com aquilo que preconiza a precificação, o princípio da razoabilidade, qual é os condicionamentos, qual foi feito o estudo, quem fez, teve edital. Qual empresa que ganhou para fazer esse estudo? Que edital foi feito? Não, Por que o pior que de tudo por que que a CET que tem? Exatamente. Por que é CET? Aqui Seu a pega da Prodesan não é da Prodesan? Isso que eu quero. E que gasta 400 mil. Eu quero saber como é que gasta, a CT gasta, diz que gasta 400 mil para administrar todo o entorno da rodoviária e seus agentes de equipamentos. Eu só vejo 1 ou 2 agentes lá, eu quero saber o que gasta. Quero saber também isso aí, me chamou a atenção. Muito bem, antes de encerrar, tem mais alguma Fecha participação aí, Temos mais Camila? uma pergunta, acho que vai demorar para vocês responderem. Então Não sei se vai dar passa à tempo. frente, vê se tem mais uma curtinha, mais fácil, direcionada para alguém, a gente faz. Deixa eu ver, tem uma aqui, do Enio Manuel. Ele pergunta ao vereador: o Brasil, a partir de agora, prospera ou o futuro governo está mais um engodo ao povo? Não, ele tem que prosperar, não é que ele prospera, ele tem que prosperar. Há necessidade, há a premissa urgente de se mudar, principalmente o viés econômico político. Não venham os falsos moralistas falar de ética aqui. A ética vai ser resolvida isso aí na 2ª, 3ª ou 4ª geração, infelizmente. Mas a questão do pão sobre a mesa, a questão do trabalho digno e a questão dos postos de trabalho na nossa economia geral, ela tem que ser resolvida, doa quem doer. Se tiver que cortar ministério, se tiver que cortar na carne, o brasileiro quer cortar ver 2 só. resultado. Resultado tem que ser um Brasil livre, democrático, pensando no equilíbrio social. É isso que precisa. Vamos fechando o painel regional, agradecendo sempre aqui ao Banha, do PMDB, ao Heraldo, o Rogério também sempre conosco e a Camila diariamente acompanhando a nossa produção e a sua participação. Agora a gente vai baixar um pouco a temperatura, baixar a pressão, vem aí o final de semana, Dia das Mães, né? Beijo nas mamães, as mamães todas. Você tem mãe, tem esposa, mãe, o Heraldo tem mãe ainda não? Tem Viva? mãe, graças Mãe a Deus. viva, Dona esposa, Lindaura, um esposa. abraço. E eu A queria- minha já partiu, a sua é viva também, né? Tu também, né, Camila? A minha, aproveito para desejar uma Feliz Dia das Feliz Mães Dia para das minha Mães. mãe, que está Feliz Dia assistindo das o Mães a programa. todas as mamães aqui da cidade, da região metropolitana E complementar com 2 pessoas importantes aqui na nossa cidade. Uma é a nossa secretária Anice, do painel regional, que fez aniversário hoje. completa aniversário. E o nosso querido amigo, insistente, perseverante, dono do Diário do Litoral, Sérgio.
completa aniversário Ah, o hoje. Sérgio faz aniversário. Parabéns Sérgio, aí, Parabéns. Sérgio. Um Parabéns, abraço. Sérgio. E feliz professor? Dia das Mães, em nome da Dona Conceição. Dona Conceição. Eu mando um abraço a todas as mães do Brasil. Dona Conceição, um brotão de quantos anos? 80. Não, já Vai fez? para 80 agora. Olha só. Beijo para Dona Conceição, em nome de todas as mamães aqui da cidade e da região. E todos os caminhos no domingo levam a Urbano Caldeira, hein? Vamos botar mais uma A Jax. faixa. Vamos botar mais uma faixa, se Deus quiser. Amém. Estamos fechando o painel regional de segunda a sexta. A gente ao vivo com você, 1h30 da tarde. Reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau. O Ajax vai ganhar de 2-1.